Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ler aqui o livro de Êxodo, capítulo de número 12, os versículos de número 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrar-vos-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero clamar pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua presença em nosso coração e nossa vida. Acompanhe a minha vida nesta noite, acompanhe aqueles que estão me ouvindo nessa hora, seja esses que estarão ouvindo aqui ao vivo, seja aqueles que ouvirão esta mensagem posteriormente. Que a tua presença e a tua graça e o teu poder e o maravilhamento do Senhor possa estar em nós. Que o Senhor possa nos conduzir com a tua mão graciosa, com o teu perdão maravilhoso, com a tua presença inconfundível, até o centro da tua vontade, até o conhecimento que vem do Senhor, que vem da tua palavra. Traga sobre os nossos corações o alívio, o descanso do Senhor. Traga sobre nós a cura. Se existe alguém doente, alguém enfermo no nosso meio ouvindo essa mensagem, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, traga a cura sobre essa pessoa. Eu quero orar, talvez tenha algum parente doente, algum membro dessa família enfermo. Eu oro pela cura do Senhor, que a unção do Senhor que cura, que restaura, que traz a vida, possa estar sobre nós nesse momento. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, é o seguinte, eu queria falar sobre a Páscoa, né? Por mais que a Páscoa tenha passado, né? Nós estamos na quarta-feira e muita gente já celebrou a festa da Páscoa. Eu queria falar sobre esse tema. Eu pensei em falar antes, mas não deu para me falar antes. Eu tive uma oportunidade de falar antes, mas senti que não era para falar. Vou falar agora. Até porque a Páscoa, ela não é uma festa cristã, né? A Páscoa é uma festa judaica, uma festa dos judeus. Nós usamos a celebração da Páscoa como uma oportunidade para poder falar e ensinar e anunciar a morte e a ressurreição do Senhor. Mas que fique claro que esse evento é um evento da celebração judaica, a celebração dos judeus. É o que está escrito aqui no texto, né? E a Páscoa tem muita coisa importante para se falar. Muita coisa importante para se falar. Essa semana passada, por exemplo, eu falei sobre Páscoa para os meus alunos, na semana retrasada, na verdade. Falei sobre Páscoa para os meus alunos, a pedido da escola, e fiz algumas reflexões com eles e gostaria de trazer essas reflexões para nós aqui nessa noite, né? O que é a Páscoa, gente? Qual que é o sentido da Páscoa? O que Deus está fazendo na Páscoa do Êxodo, no texto que nós acabamos de ler? Eu vou ler de novo, ó. E eu passarei pela terra
do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Páscoa, ela fala sobre o juízo de Deus na vida daqueles que oprimiram o povo de Deus. O povo de Israel, eles viveram sendo escravizados pelos egípcios durante muitos séculos, durante muito tempo, né? Há um debate sobre esse tempo, alguns falam que pode ter sido 400 anos, outros falam que é um período de 210 anos, a gente não sabe a verdade desse período, desse tempo. A gente sabe que o povo de Israel foi escravizado pelos egípcios. E o que Deus está fazendo? Deus está observando o seu filho sendo maltratado pelos egípcios e está preparando uma vingança. Exatamente. A Páscoa, ela representa a vingança de Deus com aqueles que maltrataram o Filho de Deus. Você vai ler as Escrituras, 3 coisas são chamadas de filhos de Deus. 4 coisas, na verdade. Os eleitos, né? João capítulo 1, verso 12, diz: e todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então os eleitos receberam a adoção e essa adoção fez deles filhos de Deus. O segundo, na verdade o primeiro, né, é o próprio Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E lá em Jó capítulo 1 fala que os anjos estavam adorando a Deus, e a expressão que o autor de Jó designa para os anjos é filhos de Deus. Então os anjos são filhos de Deus. E a quarta coisa que é chamada de filho de Deus na Bíblia é a nação de Israel. Exatamente. O povo de Israel é o filho de Deus. Quando Mateus escreve o seu evangelho, por exemplo, ele usa a profecia de Miqueias, ele fala assim, do Egito chamei o meu filho. Ele está falando que Jesus saiu do Egito, Deus chamou Jesus do Egito, mas ele está falando de Israel, cujo qual Deus também tirou do Egito. Né? Então Miqueias, vendo a história, profetiza sobre a nação de Israel, e essa profecia tem uma conclusão em Jesus Cristo. Então Jesus é o Filho de Deus, e a nação de Israel também é o Filho de Deus. Então o que está acontecendo? Deus está vendo os egípcios maltratando o filho dele, e ele está dizendo assim, eu também vou maltratar vocês. Eu vou pegar vocês. Vocês bateram no meu filho, vocês espancaram meu filho, vocês maltrataram meu filho, e eu vou aí rasgar vocês no meio. Deus aqui, presta atenção, ele está muito irado. Muito, muito, muito irado. Às vezes a gente vai lendo a Bíblia, né? A gente vai compreendendo, na medida do tempo que vai passando, a gente vai compreendendo as mensagens da Bíblia. E essa mensagem eu só fui compreender ela assim, bem, depois que eu fui pai, né? Depois que eu fui pai. Já teve momentos de pessoas mexendo com meu filho que eu fiquei irado. Tá mexendo. Pode mexer comigo, né? Mas não mexe com meu filho, não. Não mexe com meu filho, não. E filho é uma coisa muito séria, né? Eu me lembro uma vez, contando uma historinha aqui para dar uma aliviada, eu lembro uma vez que uns garotos da rua onde eu morava fizeram um bullying comigo. E eu cheguei em casa, minha mãe estava lavando a roupa naqueles tanques antigos de cimento, e ela pegou assim uma toalha bem molhada, bem encharcada, e ela enrolou a toalha assim, bateu no tanque. Depois que eu expliquei para ela que os meninos tinham feito aquelas coisas comigo, ela saiu na porta e falou, me mostra quem foi. Rapaz, se a minha mãe tivesse achado aqueles meninos na ré,
que as meninas iam apanhar demais, porque a Maria Lúcia estava irada. Irada porque mexeram com o filho dela. Aqui é a mesma coisa. Deus está irado. Deus está irado. Porque mexeram com o filho dele. Maltrataram o filho dele. Fizeram o filho dele um escravo durante muitos anos no Egito. E aí Deus vai ferir o povo do Egito, ferir o Egito. Aqui, o texto fala assim, ó, eu passarei pela terra do Egito, ou seja, a terra toda do Egito, e vou matar os primogênitos do Egito, todos os primogênitos do Egito, os homens, os animais, e ele fala assim, até sobre os deuses eu passarei. E aí ele fala assim, ó, eu sou o Senhor. Então a Páscoa, ela fala sobre a ira de Deus, a ira vingativa de Deus sobre a vida de todos os egípcios. Aí o que Deus vai fazer? Deus fala assim, ó, o negócio é o seguinte, Moisés, você vai lá e fala para o faraó o seguinte, que eu vou tirar o meu filho de lá. Só que eu não vou tirar ele de qualquer jeito. Vocês, os egípcios maltrataram o meu povo aí, e eu vou maltratar eles também. Eu vou enviar algumas pragas. Você vai ler as pragas e você tem que entender uma coisa. Cada uma das pragas é um golpe de Deus ferindo alguma divindade do Egito, ok? Alguns dos deuses do Egito. Se tem um pecado que Deus abomina, é a idolatria. Quando o ser humano adora outros deuses que não o Senhor, isso causa em Deus uma certa repulsa. Deus odeia a idolatria. O Deus é o único Deus e ele não aceita o culto a outros deuses, a outros ídolos, que é nada mais nada menos fruto da imaginação do homem. Aqueles deuses egípcios, eles eram fruto da imaginação do homem, ok? Criação do homem. E Deus olha para aqueles deuses e decide ferir aqueles deuses, mostrando para aqueles deuses que eu sou o Senhor, ok? Essa expressão final aqui do versículo 12 de Êxodo 12, eu sou o Senhor, é tudo o que Deus está falando nas pragas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, vou dar 2 exemplos, só para que a gente não tem muito tempo. A primeira praga, as águas do Nilo se transformaram em sangue. Os egípcios, eles acreditavam que eles eram filhos do Nilo. O Egito, ele fica ali na região do rio Nilo, e o rio Nilo atravessa o Egito de norte a sul, banhando o Egito, dando ao Egito colheitas, dando ao Egito prosperidade, riqueza. Lembra lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que Deus falou, olha, vai vir um período de muita prosperidade, 7 anos de fartura. Esses 7 anos veio sobre o Egito, que é essa nação poderosa, por causa de vários aspectos, e o principal deles, o Nilo. O rio Nilo era adorado como uma divindade no Egito, e Deus falou, ó, vocês estão adorando o rio? Então eu vou mostrar para vocês o que é o rio diante de mim. Ele não é nada, ele transformou as águas do rio em sangue. Né? Ou seja, a praga é como se fosse um golpe de Deus naquele ídolo, é um golpe de Deus naquela divindade que os egípcios tanto cultuavam. E aí todas as outras pragas, né? Por exemplo, tem uma praga lá, eu falei que ia falar só de 2, né? Vamos falar de um aqui, que é o gado do Egito morreu, né? Veio uma praga sobre o gado, sobre os bois, as vacas, os touros, eles morreram, né? Um dos deuses egípcios é o deus Apis, lá no Êxodo, né? Aqui mesmo, no Êxodo, quando Deus já liberta o povo de Israel do Egito, o povo faz uma imagem de um bezerro de ouro, que é aquele Deus que era adorado lá no Egito, cujo qual Deus está ferindo essa divindade. Então Deus está derramando a ira dele sobre todos os povos do Egito, homens, mulheres, animais e os deuses, né? A última praga é a morte do primogênito, ou seja, o primogênito de todo o Egito, o primeiro filho do Egito, vai morrer. Deus vai executar através do anjo da morte. O anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria os primogênitos.
primogênitos morreriam. E um dos primogênitos que morreria era o primogênito de Faraó. E o primogênito de Faraó seria o próximo Faraó. Na teologia egípcia, o Faraó é a encarnação da divindade. Ok? Todo Faraó, ele é um deus no Egito. Então Deus está dizendo assim, ó, vocês maltrataram o meu povo, eu vou maltratar vocês, eu vou matar o filho de vocês. Vou matar todos os primogênitos. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que muitos primogênitos dos hebreus morreram. E muitos primogênitos dos egípcios foram salvos. Por quê? Deus fez um ritual, Deus ordenou um ritual. Vocês vão sacrificar um cordeiro e o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais das casas, ou seja, na porta da casa. A hora que o anjo passar na porta da casa de vocês, olha o que o texto diz aqui, ó, versículo 13, ó. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Essa é a palavra para Páscoa. A palavra Páscoa, do hebraico Pessar, é passar por cima, é passar de largo, é passar ao lado, é passar longe. Então isso aqui é a Páscoa, tá vendo? Ó, passarei por cima de vós. Ou seja, o anjo vendo aquilo ali, aquele sangue, ele não entraria naquela casa, ele passaria à próxima casa. Ou seja, era a Páscoa. A Páscoa é esse livramento de Deus na vida daquele que crê. Ouça isso, egípcios creram e sacrificaram o cordeiro e colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das casas. E judeus, hebreus, não creram, não sacrificaram os seus cordeiros, não participaram da Páscoa e perderam os seus primogênitos. Então, estávamos lá celebrando a Páscoa, né? E a Páscoa é tudo muito bonito. Geralmente a gente passa a ideia de que é uma coisa muito bonita, uma coisa muito colorida, né? E na verdade é uma coisa, na Bíblia, é uma coisa muito séria, uma coisa muito dolorosa. É o juízo de Deus, é o derramamento de sangue. Deus derramou muito sangue naquele dia. Muitos primogênitos morreram. Muita coisa foi destruída, porque Deus está vingando o seu filho. Ô Israel, mas o que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver com a gente, porque do mesmo jeito que o Filho de Deus, lá o Israel, é maltratado e Deus traz vingança, o Filho de Deus foi moído na cruz e Deus trará vingança. Todo aquele que não crê no Evangelho já está condenado pelos seus próprios pecados. Todo aquele que não crê no Evangelho vai experimentar a ira de Deus. O derramamento da ira de Deus sobre todo aquele que não crê. Do mesmo jeito que houve lá no Egito. A história se repete hoje. Aqueles que não creram no Evangelho hoje vão experimentar a ira de Deus. Aqueles que não creram no Evangelho amanhã, que não crerão amanhã, vão experimentar a ira de Deus. E o dia que Jesus Cristo voltar, os anjos de Deus, né, sempre os anjos que fazem esse trabalho pesado, através do juízo do trono de Deus, o juízo do trono branco, eles vão lançar aqueles que não creram no lago que arde com fogo e enxofre. E isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Hoje eu estava dando aula para as crianças, né? Eu tenho alguns alunos que eles têm 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade. E eu estava observando, falei, gente, como é que pode uma pessoa maltratar uma criança dessa idade? Não faz sentido. Não faz sentido alguém maltratar uma criança dessa idade, 3, 4 anos. Eles são muito inocentes. É muito inocente, é muito bonito a vida deles. Tudo que eles
vivenciam. E eu lembro que teve uma época, por que eu estou trazendo esse assunto? É que teve uma época na igreja que eu comecei a ficar meio descrente com a doutrina do inferno. Eu pensava, não, mas Deus é muito bom, Deus é muito amoroso. Ele não vai lançar no lago de fogo as pessoas que não creram nele. Não faz sentido. Aí eu comecei a observar a realidade, comecei a observar o ser humano, comecei a ler um pouco sobre a história da humanidade. E aí eu cheguei a uma conclusão que o inferno é necessário. A doutrina do inferno é uma necessidade existencial, porque tem crimes que são cometidos aqui que nunca serão satisfeitos aqui. É só no mundo vindouro, é só na ressurreição de Cristo, é só no estado eterno. Então eu quero deixar essa palavra sobre o seu coração, né? Terminando o versículo 14, e este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa palavra, né, memória, deixar na nossa memória que Deus é um Deus vingador, que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus amoroso, mas ele não é trouxa. Tem gente que acha que Deus ama igual aquele jovem apaixonado por aquela moça e que a moça faz o que quer com ele e ele não se importa, não está nem aí e ele vai manter o amor infante até o fim. Não. Tá certo que algumas passagens da Bíblia passa essa ideia. Você vai ler a profecia, né, de Oséias, passa essa ideia de um Deus apaixonado, um Deus apaixonado. Ele é um Deus apaixonado. Jesus nos ama. Deus nos ama profundamente, mas ele não é bobo, ele não é trouxa, ele é justo. Então, quando ele tem que punir o mal, ele vai punir o mal. E aqui na Páscoa a gente vê essas duas realidades. O juízo de Deus punindo aquele que não crê e a graça de Jesus salvando aquele que creu. A graça de Jesus salvando aquela pessoa que estava lá no Egito, diante de todo aquele derramamento de sangue, que derramou o sangue do Cordeiro e colocou nos umbrais das suas portas, né? Aqui para nós isso significa o sacrifício de Jesus Cristo. E as portas são como o nosso coração, né? A gente se apropria do sacrifício de Cristo pela fé no nosso coração e cremos que nós seremos salvos da ira. E tenhamos na nossa memória, não podemos maltratar o Filho de Deus. Porque se maltratarmos o Filho de Deus, Deus vai rasgar a gente no meio do mesmo jeito que rasgou o Egito. Se você ler o texto, você vai ficar horrorizado, porque Deus literalmente destruiu o Egito com as suas pragas, com seus juízos. Aqui a gente está lendo o ápice de tudo. Você vai ler as 9 pragas que vieram antes. É coisas assim, devastadoras. Mesma coisa que Deus fez lá, ele faz hoje, fará amanhã e fará no coração de todo aquele que não creu no Evangelho. Então, pastor, essa mensagem que você está trazendo é para colocar medo em nossos corações? Não. É para trazer à nossa memória quem Deus é. É para trazer essa memória, essa última palavra aqui, ó, essa última expressão do verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Vou repetir. Olha o que diz. Eu sou o Senhor. Amém? Que você entenda que Jesus é o Senhor. Na hora que você estiver diante de um mal, vou fazer um mal. Pensa, Jesus é o Senhor. Mas Jesus vai me punir? Jesus vai te punir, porque Ele é o Senhor.
Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro.